Oi, gente, bom dia. Hoje eu e a Ana Vitória a gente vai falar sobre a Guerra do Afeganistão, um dos maiores conflitos do século XXI. Antes de a gente falar sobre a guerra, é importante a gente saber, ter uma noçãozinha básica do que é o Afeganistão, né? Entender aonde que aconteceu esse conflito. Então, o Afeganistão ele fica localizado na Ásia Central, bem no meio de rotas importantes que conectam a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Por isso, muitas potências sempre ficaram de olho nele ao longo da história. Além do mais, também, a localização, né, do Afeganistão é uma localização que possui muitas montanhas, desertos, então agravou ainda mais para que o conflito acontecesse. Isso mesmo, o Afeganistão já enfrentava muitos problemas antes mesmo da guerra em 2001. E esse foi a guerra mais longa, que as consequências foram enormes. Não somente no Afeganistão, como também em vários países do mundo. Vamos entender como tudo isso aconteceu? Para entender a guerra, é importante saber quem era o Al-Qaeda. Ela era uma organização terrorista formada por Osama Bin Laden, um milionário saudita que tinha como objetivo combater o que ele chamava de inimigos do Islã. O grupo organizou ataques em várias partes do mundo, mas o mais famoso foi a de 11 de setembro de 2001, quando os aviões sequestrados pelo terrorista atingiram as Torres Gêmeas e o Pentágono dos Estados Unidos. Esses ataques mataram milhares de pessoas e deixaram o mundo em choque. Em resposta, os Estados Unidos decidiu invadir o Afeganistão, acusando o Talibã, que era quem comandava o Afeganistão, de proteger a Al-Qaeda. A ideia era tirar o Talibã do poder, capturar os líderes da Al-Qaeda e tentar trazer um governo democrático para o país. Mas mesmo depois de derrubar o Talibã em 2001, a guerra continuou. O Talibã se reorganizou nas áreas rurais e começou a lutar contra as tropas estrangeiras e o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos. Isso fez com que o conflito se prolongasse por muitos anos, com alto custo humano e financeiro. Sobre o contexto histórico, né? Antes da Guerra de 2001, o Afeganistão já era um país marcado por muita instabilidade. Nos anos 80, ele foi invadido pela União Soviética, que tentou controlar o país durante uma guerra que durou quase 10 anos. Depois disso, houve uma guerra civil nos anos 90 e o Talibã assumiu o poder em 1996. Então sempre foi um país que estava sempre ali diante de guerra e muito conflito. O Talibã governava o Afeganistão com leis muito rígidas, baseadas em suas interpretação do Islã. As mulheres, por exemplo, eram proibidas de estudar e trabalhar. Qualquer desobediência eram punidas de formas violentas. Esse regime foi muito criticado pela comunidade internacional. Foi aí que, quando os ataques do dia 11, né, de setembro aconteceram, os Estados Unidos eles começaram a acusar o Talibã de proteger a Al-Qaeda, né, que estava escondida no Afeganistão. Então, isso foi o que levou à invasão e ao início da guerra. A guerra teve consequências muito graves. Mais de 240 mil pessoas morreram, sendo muitas delas civis. Além disso, milhões de afegãos tiveram que deixar suas casas e se tornar refugiados. Politicamente, o Talibã voltou ao poder em 2021, quando os Estados Unidos retirou suas tropas do país. Isso aconteceu porque o governo afegão, que era apoiado pelos americanos, ele não conseguiu resistir à força do Talibã. Na economia, o Afeganistão ficou ainda mais dependente da ajuda humanitária.
Com o Talibã no poder, muitos países pararam de enviar dinheiro, o que piorou a crise no país. Internacionalmente, a guerra trouxe muitas críticas aos Estados Unidos e levantou debates sobre a eficácia de intervenções militares em outros países. O Brasil não participou da guerra, mas sempre defendeu a paz e os direitos humanos. O país participou do debate da ONU, apoiou as ações para ajudar a reconstrução do Afeganistão. A posição do Brasil foi de buscar soluções pacíficas e evitar o envolvimento em conflitos militares. Isso mostra como até países distantes como o nosso podem ter sim um papel importante em debates internacionais. Então, sobre a conclusão da guerra, né? A guerra do Afeganistão foi um exemplo de como conflitos longos podem trazer muitos problemas para as pessoas e para o mundo. E mesmo países que não participaram diretamente, como o Brasil, podem ser influenciados por debates sobre direitos humanos, paz e segurança.